Olá, meus amigos. Boa noite. Vamos dizer neste sentido, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, o CEOcast, o podcast que traz insights valiosos sobre empreendedorismo, negócio e liderança. Eu sou Geraldo Souza e toda semana recebo aqui grandes nomes para levar até vocês informações preciosas. E nós estamos hoje num grande evento e temos grandes palestrantes aqui, que vai deixar grandes insights para todos vocês. E o meu convidado deste momento é meu querido amigo Vanilton. Querido, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui, arrancar você dessa correria. É isso. Seja muito bem-vindo. Meu amigo Geraldo, que coisa boa. Segunda vez aqui, né? Segunda vez. Prazer gigante. Ah, que bom. Me Prazer conta enorme. como é que você está vendo este evento, essas iniciativas? Muitas coisas me chamaram a atenção aqui. Muito bem. E a gente, quando vai para eventos em São Paulo, no eixo sul e sudeste, a gente se encanta muitas vezes com estrutura, com o nível de palestras e com a plateia. Sim. E quando eu cheguei aqui hoje, Geraldo, que eu entrei, quando eu vi aquele túnel de LED ali, eu pensei, a nossa região, o nosso Cariri, ele está no nível dos grandes. Como dá orgulho, cara. Como dá orgulho da estrutura montada aqui no Educ Day. A plateia engajada, a plateia com alto nível de consciência. Para a gente que vem palestrar, é o mais fácil. Sim. É falar com quem quer ouvir. Estávamos falando sobre isso Exatamente. antes de colocar o play aqui. Exatamente. Então é muito bom falar com quem quer ouvir sobre um tema tão bom, que confunde-se com a minha história, que é a educação. Isso é muito importante, porque nós estamos no momento, a nossa sociedade, a gente está no momento, eu diria, para a nossa faixa etária, um momento crucial, que é desenvolver, que é levar essa informação de forma aberta, sem travas, para que a gente possa, de fato, alavancar seja o nosso posicionamento, seja os nossos negócios, mas com a consciência de que sozinho é impossível. E óbvio, estar ao palco e você ter uma plateia inteirada, ou seja, o engajamento já foi pronto. Isso. Me conta como que é essa experiência, como gestor médico, vamos dizer nesse sentido, não atuante, mas me conta como é que está esta caminhada. Você está fazendo um belíssimo trabalho em São Paulo, de posicionamento. Me fala um pouquinho do Vanilton para que a nossa turma entenda como é que está sendo essa projeção de nova cara, novos desafios, mas nova forma de empreender. Legal. Eu tenho um novo, velho propósito. Essa parte maravilhosa. Eu tenho um propósito, Geraldo, que ele é muito claro, que é a medicina. Sim. E a melhor forma que eu tive de me doar para a medicina não foi com o meu CRM. Não foi eu dando plantões, prevenindo, tratando, cuidando, não. Foi multiplicando os médicos. Então hoje eu atuo em várias frentes dentro da medicina. Eu recebo o aluno ali com 17 anos no pré-vestibular, ajudo na aprovação desse aluno. Durante a faculdade de medicina, ele participa ali dos meus cursos que eu tenho de fisiologia e etc. Então ajudo na formação dele. Quando ele se forma, existe a clínica Núcleo Saúde, ali onde ele trabalha. Tem o plano de saúde de benefício da gente, que é o Núcleo Card, onde nós temos parcerias com vários médicos. E quando esse médico, ele já é recém-formado, já trabalhando, já destravou, chega o momento dele ser mentorado na Doc Founders, que é a nossa escola de negócios para médicos, na qual nós pegamos na mão, orientamos e posicionamos o médico como empresário. São 15 anos que eu acordo e durmo todos os dias, não para atuar como médico, mas para estudar, gerir e desenvolver como empresário. Então, o que é que eu penso? O médico, meu ex-aluno, ou então qualquer médico, o médico que ele atua na medicina só pela parte técnica, ele vai, financeiramente falando, em termos de estratégia de negócio, ele vai receber aquilo que o outro lado está a fim de pagar. De fato. E como nós temos hoje uma grande quantidade de médicos, são mais de 600 mil médicos hoje no Brasil,
Então, lei da oferta e da procura. Vai ser natural que o pagador queira pagar cada vez menos para o médico. E o médico vai ficar, já está desempregado, com dificuldade de plantão, de PSF. Então, é onde eu entro trazendo o médico para um mundo que ele não conhece. Que ele ser um médico gestor, um médico empresário. E ele precificar a consulta, a clínica, o consultório dele. Então, de ponta a ponta, eu entendi que o meu propósito é abraçar a medicina em vários níveis, em vários momentos da vida do aluno. Isso é importante porque você traz, né, a expectativa já de forma conclusiva para esses alunos que o caminho de empreender ele já está aberto. Isso. Onde você vai trabalhar também já existe. Sobre orientação já está tudo pronto. Isso é maravilhoso. Nesta jornada, nessa caminhada, conte-me algum exemplo de aluno hoje profissional. Ou como é que você está vendo já essa turma que está iniciando, comparando com aqueles que já deram o passo no segundo degrau da calçada, vamos dizer nesse sentido. Legal. O aluno hoje que se forma em medicina, ele recém-formado, ele vai buscar ganhar um dinheiro. Ele passou 6 anos esperando por esse momento. E ele tem hoje 2 formatos principais, tá? Trabalhar ali para a prefeitura, numa UPA, num PSF, ou dar plantão. Também para prefeituras, hospitais particulares, enfim. Quando ele faz isso, ele vai precisar trabalhar muito para ganhar no final do mês seus 15, 20, 25 mil. Sim. No padrão de vida que nós temos hoje, com tudo muito caro, não dá para ele ter o padrão que ele sonhava há 6 anos, há 8 anos, na infância. Não dá para ele ter o padrão daquele tio dele que ele sabia que tinha um bom padrão de vida. Então, medicina não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre algo muito maior. Mas também é sobre dinheiro, também é sobre qualidade. Nós fazemos e estudamos medicina com qual intuito? Para a gente poder ser bem remunerado. Considerando que o mercado não vai nos remunerar bem, considerando que o mercado não vai trazer esse pagamento justo, o médico ele precisa ter mentalidade de empresário. Ele tem que se posicionar. Ele não pode ser um médico, ele tem que ser uma marca. Uma marca forte, que as pessoas entendam o valor que ele tem e que ele tem uma agenda ocupada e que cada hora dele tem um alto valor. Então tem vários cases aqui que eu posso te falar, tá? Você me pediu para falar um exemplo. Eu poderia dar o exemplo do Yarlen Siebra, que foi meu aluno no pré-vestibular, né? Durante a faculdade de medicina, ele começou a dar aula de biologia e eu orientei, ele usou meus macetes todos. Então ele ganhou lá a sua grana durante a faculdade de medicina para poder se manter, se formou médico e hoje está na minha mentoria. Hoje ele é um mentorado e tem um projeto lindo na área de emergência que com certeza vai destravar e crescer muito. Outro exemplo é Pedro Souza. Pedro hoje ele fez pós-graduação em saúde mental. E Pedro, ele também foi meu aluno para vestibular, lá de Mauriti. Um cara incrível, um menino que chegou para mim super simples, com a família dele. E a gente, na época lá, eu percebi que ele não teria condição de fazer investimento no pré-vestibular. Nós abraçamos a família, demos a bolsa para ele. Ele foi aprovado, cursou toda a faculdade de medicina e hoje retorna e é nosso aluno também na Doc Founder, está com a gente lá em São Paulo. E são cases como esse, eu tenho vários outros, que a gente vê, por exemplo, o Felipe, que ele estava faturando lá repito, não é só sobre dinheiro, mas também é sobre dinheiro. Ele estava ali, cara, se matando de trabalhar, domingo a domingo, ganhando seus 20, 30 mil por mês, 40 mil por mês, como cirurgião do aparelho digestivo, referenciado, palestrando fora do Brasil, mas recebendo em plantões um valor injusto. A filhinha dele ia nascer, a gente conversou e disse, cara, você precisa empreender na área médica, você precisa ser um médico empresário. E hoje o Felipe, graças a Deus, fatura aí mais de 100 mil reais por mês, graças a um ajuste que a gente faz na carreira. Sem aquele papo de guru de internet, sem trazer aquele senso de que vai ser fácil. Não, mas tem um formato. Não é possível que eu, 15 anos empreendendo, estudando marketing, vendas, financeiro, não é possível que a gente não tenha um método que consiga estruturar um negócio, um consultório, uma clínica e crescer. Isso vem de encontro, né? Uma realidade que hoje os profissionais, né? Vamos dizer, os profissionais de plantão, né? Que são os empreendedores de primeira viagem. Isso. A gente tem uma grande dificuldade, você como educador, o próprio sistema, não é de interesse do sistema, né, educar desde a base. Porque nós falamos agora há pouco aqui no último entrevistado com o Felipe, né, sobre, ou seja, o jovem ele não é educado financeiramente. Porque
para o sistema não é interessante ter uma nação altamente intelectual. E nem dá, porque é o ponto de equilíbrio das coisas, é normal. Sim. Isso. Mas falta essa informação na base. Porque hoje o ser médico, que é a grande maioria, ser profissional, um bom advogado, e se a gente for falar de regiões, as grandes metrópoles, o mercado é muito aberto. Sim. Né? Alguns estados, né, do nosso país, né, as coisas são... Tem as questões culturais, né, porque aí hoje eu vejo, eu estou aqui no Cariri, né, e eu vejo, me encontrei com advogados, né, com a OAB no supermercado. É isso. Não é ruim, tá? Qual que é o teu sacrifício e a tua decisão para ficar nesse ambiente? E aí eu questionei. Não, eu estou estudando para concurso público. De novo, né? Ele já tem o gatilho, mas ele tem de novo voltar à estaca de comodismo, zona de conforto. E aí olha esse mercado de oportunidade, que é o que você traz nas suas mentorias, né? Que como é convencer um aluno desse, um profissional desse, que ele já está difícil, ele já está formado, mas a cabeça dele para abrir essa porta, não, eu vou lá escutar o óbvio. É o óbvio que a gente escuta. O óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. É o que a gente escuta de papai e mamãe todos os dias. Qual o grande desafio mudar a cabeça de um profissional desse? Ou seja, levar ele para essa outra célula, que aí é mudar de espaço. Isso. É mudar de ambiente. Isso. Cara, que pergunta incrível. Nível CEOcast. Geraldo, mentalidade, ela não se muda de maneira abrupta. Ela se muda de maneira gradual. Sim. Então, como empresário, eu penso o quê? Se eu chego em um médico de mentalidade fechada, de acreditar que mentoria ou escola de negócio para médico, que não é para ele, que ele não nasceu para vender, ou que isso é coisa de guru de internet. Pô, tem aluno que me conhece, sabe minha trajetória, sabe que eu sou de verdade, e quando eu falo com ele, fala, pô, Vanilton, tu entrou nessa? Eu digo, nessa de ajudar as pessoas a crescerem, caramba, como assim? Não é engraçado isso? Interessante, né? Cara. Então existe uma mentalidade muito presa. Enquanto médicos, tecnicamente, Geraldo, fora da curva, médicos tecnicamente que eu colocaria a minha mãe, meus filhos para esse cara fazer uma cirurgia se for preciso. Esse cara hoje ganha 3 vezes menos do que alguém que não tem 1/10 do conhecimento técnico dele. Só porque esse alguém tem uma mentalidade de empreender na medicina. Só porque esse alguém parou de criticar, parou de julgar o sistema e simplesmente se abriu para ouvir. Então, o que é que eu faço hoje? Primeiro, como empresário, eu tenho que buscar o nosso ICP, Ideal Customer Profile, ou seja, o perfil de cliente ideal. Então, eu foco no médico que tem a mentalidade de investir na escola de negócios, porque eu sei que dá ROI, eu sei que dá retorno pelo investimento e os cases mostram isso. Sim. Eu não foco tanto naquele que tem preconceito, naquele que não quer, não faço isso. O que é que eu faço por amor a essas pessoas, por amor ao propósito? Eu crio situações gratuitas. Eu chamo esse cara para assistir uma aula minha. Eu chamo ele para bater um papo comigo. Porque quando você traz ele dentro dessa jornada, ele destrava a mente no primeiro momento. Depois ele eleva seu nível de mentalidade. Depois ele dá um up no nível de consciência. Depois ele pensa, caramba, e se eu for escondido aqui pro negócio melhor? Então, hoje, cara, o médico que não pede ajuda, o médico que não tem humildade de entender que ele estudou 6, 8, 10, 15, 20 anos medicina e não gestão e que o mundo mudou bem na vez dele, ele vai ficar, infelizmente, no formol. Infelizmente. Ele vai começar a falar que, mas fulano de tal é charlatão e está ganhando 300 mil por mês. Sim. Você está dizendo que o cara é charlatão, mas o cara estudou e quem disse que é charlatanismo isso? Existem os charlatões e eu luto contra isso. Hoje eu tenho 2 lutas, 2 inimigos comuns. O charlatão, os falsos mentores, que nunca construiu nada. Denigrindo a sua imagem. Total. Eu luto contra isso e contra o sistema de plantão, de plano, que em algum momento da vida do médico é importante. Sim. Plantão, plano de saúde, tanto que eu tenho um plano. Agora, não é para ser para sempre. O médico ele tem que entender qual é a fase da carreira dele. Numa fase de early stage, ele precisa entender que tem que dar plantão, tem que ganhar um dinheirinho, juntar uma grana. Depois ele tem que empreender dentro da medicina. Um erro comum. Médicos chegam e me falam, Vanilton,
eu não vou ganhar dinheiro como médico. Cara, a medicina está muito difícil. Eu acho que eu vou abrir uma hamburgueria. Eu acho que eu vou abrir um restaurante. Eu acho que eu vou investir aqui, cara, sei lá, eu vou investir aqui numa loja de franquia para colocar no shopping. Sim. Eu chamo no canto e falo, irmão, empreender fora da medicina é pelo menos 10 vezes mais difícil do que você empreender dentro da medicina. Por alguns motivos. Primeiro, que você tem que empreender naquilo que você ama, naquilo que você acredita, naquilo que você gosta. Se o cara é médico, ele entende medicina. Sem dúvida, sem dúvida. Se for empreender fora, meu amigo, ele vai ter muito mais dores, muito mais desafios, muito mais dificuldade. Digo isso porque eu empreendi na medicina, fora da medicina e sei do que eu estou falando. Esse desafio, né, de empreender no nosso país, né, principalmente com as políticas que hoje nós temos, né, a realidade que a gente está vivendo, sofrendo em algumas consequências em função em detrimento de outros países, né, porque nós somos geradores, outrora de matéria-prima, outrora precisamos de insumo, e nós não temos todo esse abastecimento, né, interno. Existe essa troca. E isso é normal, ou seja, alguém tem mais a oferecer, outro tem menos, mas a grande resultado do sucesso disso é quando você une essas informações, esse propósito, que é o que você trazer alguém que não tem essa visão de que é possível fazer isso aqui. Perfeito. Né, e muitos falaram, o que você vai fazer? Não, vou fazer isso e isso é louco, tem juízo. Qual o resultado? É sempre assim, né, Geraldo? Né? E a gente lutar contra isso, porque não é simples, porque aqui é doloso, não é fácil, não é imediato. Não é imediato. E às vezes o resultado que muitos, né, empreendedores que estão nos assistindo, que você acha que vai empreender, abrir uma empresa, colocar o seu produto na prateleira e que amanhã você já vai ter o resultado, você está enganado. Nunca é assim, cara. Não funciona desse jeito. Eu não sei fazer dinheiro trabalhando pouco. Eu sempre digo isso. Eu não sei. Talvez tenha uma mágica que eu não conheça. Mas tudo que eu construí até hoje foi trabalhando muito, acertando, errando, ouvindo. Por isso que hoje, que eu tenho uma condição melhor, graças a Deus, eu não abro mão de pagar quem já fez. Isso é o conceito de mentoria. O mentor é nada mais do que a mente de alguém que já passou pelo que eu não passei ainda, que eu pago um preço para esse cara me dizer o que ele sabe. Por exemplo, hoje eu tenho como mentores Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. E os três, sempre que eu converso com os três, sempre que eles me orientam, cara, parece muito bobo para eles. O Flávio, em especial, quando eu digo, Flávio, estou com uma super ideia, pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo, aí eu vou para o Nordeste, vou fazer aquilo, cara, eu vou ajudar os médicos nordestinos e tal. Ele fez, por que nordestinos? Médico é médico. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Por quê? Qual o sentido? Ele disse, né? Ele, aí... nós já temos, né? Carregamos. E veja, ele não disse nada, ele só perguntou. Né? E isso já é um pouco de bairrista, de ser bairrista. Por que eu só quero melhorar a minha região? Né? E isso já a gente, de forma, sem perceber, a gente carrega. Por quê? Nós já fomos educados na base dessa forma. Lá na base era essa orientação que a gente tem, essa forma que você está fazendo, que é trazer o seu cliente, compartilhar a informação e falar para ele que isso tem um valor. Isso. Sem antes falar exponencialmente, custa tanto. Não, isso tem um valor. Isso. E aí é eu enxergar em você o valor para que você esteja sentado aqui junto comigo. Tá bom, depois que a gente termina isso aqui, quanto custa? Cara, eu quero lá saber quanto custa, eu sei que valeu a pena e é este caminho que eu vou seguir. Isso. Nessa caminhada, que eu sei que a tua jornada, na minha percepção e ponto de vista, ela está no início, mas muito forte. Valores e princípios, eles estão ali. Eu acho que são as duas pilastras mestras para a nossa caminhada, para a nossa vida. Como é que você está olhando o Vanilton daqui a 5 anos? O planejamento estratégico está bem claro, tá? Se quiser que eu descreva para ti aqui... Não fala muita coisa, porque eu tenho alguém que está do seu lado ali, eu quero saber se vai bater com as minhas metas. Não, Carol, mas em todas as empresas eu tenho um planejamento estratégico de 6 horizontes. Eu tenho um planejamento de 10 anos, muito bem, de 5 anos, de 3 anos, de 1 ano, de 3 meses e de 1 mês.
Tá. Então eu tenho muita clareza de onde eu estarei em 5 anos. Como são 7 empresas na holding hoje, Sim. cada empresa tem o seu planejamento estratégico. Tá. Tá? Mas daqui a 5 anos eu vou estar construindo algo novo. Que maravilha. Daqui a 5 anos eu vou estar construindo algo novo, porque o mundo ele muda, ele se transforma numa velocidade insustentável. Sim. Então, se nós acreditarmos que o nosso conhecimento de hoje ele é o suficiente para eu responder o que eu farei daqui a 5 anos, esse é o começo do meu fim daqui a 5 anos. Então, o que eu posso te garantir é que daqui a 5 anos eu estarei antenado, estudando, me preparando, sim, para executar o meu plano operacional, tático e estratégico que eu planejei, mas tendo toda a humildade, toda a resiliência para fazer os forecasts necessários para eu conseguir me adaptar ao mundo que está em constante mudança. Isso é muito importante, porque, meus amigos, eu fiz uma pergunta aqui no nosso dia a dia. Nós vamos falar da nossa geração. Daqui a 5 anos eu quero ter uma casa, eu quero ter uma Porsche, daqui a 5 anos eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, enfim, quero ir na Canton Fair na China, eu quero fazer um monte de coisa. Na verdade, a gente já pode fazer isso hoje, né? Eu acho que o amanhã ele sempre vai pertencer a Deus. Isso. Mas o propósito hoje, você abrir mão qual a sua capacidade de abrir mão para você estar onde você quer estar. Perfeito. Né? E aí eu te faço uma pergunta que é: o que você já abriu mão para fazer o que você está fazendo hoje? Não digo que é abrir mão de coisas materiais, é aquilo que eu acho que entre o nosso pensamento e a matéria tem uma distância muito grande, mas ela é assertiva, porque é sonho. Isso. O que o Vanilton já abriu mão, falar, vou protelar isso aqui, mas eu vou fazer essa outra trajetória. Uau. O que te doeu nisto? Uau, que pergunta. Geraldo, equilíbrio não existe. Quando a gente busca livros, os livros tentam nos trazer, alguns livros, né, tentam trazer a ideia de que nossa vida ela é um equilíbrio baseado em alguns pilares. Sim. Espiritualidade, saúde, família, negócios, dinheiro. A verdade é que, infelizmente, isso não é possível. Então, eu tenho um equilíbrio dinâmico. Mês passado, eu passei 30 dias longe dos meus filhos, que são a minha vida. Então, eu, com 35 anos de idade, chegava em casa à noite e chorava, me emocionava. Quando eu me enxugava as lágrimas, aí sim eu ligava para eles. Eles não sabiam o que eu estava passando. Eles não sabiam o que eu estava sofrendo. Só que eu estava ali por eles. Foram 30 dias porque eu estava estruturando o escritório lá em Alphaville, em São Paulo. Estava contratando time comercial, treinando time comercial. E por mais que pessoas que não são empresárias pensem assim, mas você tem que sair do estratégico, né? Eu escuto muito de Flávio Augusto. Você tem que sair do estratégico. É como o Flávio diz, nunca saia da operação. Eu precisava entender se o café do escritório tinha o sabor que meu time merece. Exatamente. Se a mesa estava na altura correta para a cadeira, se a energia, a cultura estava do jeito do código cultural que nós desenhamos. Então, eu passei 30 dias lá, cara, trabalhando de 6 da manhã a 11, 12 da noite, domingo a domingo, para montar lá uma estrutura. Então, as pessoas perguntam, Vanilton, cara, tu tem muita sorte. Como é que tu criou a tua escola de negócio para médicos? Em outubro, eu estou falando de um negócio high ticket, cara. Sim. Nós tínhamos produtos lá de R$200 mil. Como é que tu criou o teu produto em outubro e agora em abril já são 51 pessoas? Como é que tu conseguiu vender tanto em tão pouco tempo? Como é que tu conseguiu fazer as pessoas acreditarem em você? Cara, trabalhando feito um maluco, desequilibrando o meu sistema, deixando um pouquinho ali os meus filhos. Pô, Vanilton, mas isso é certo ou errado? Não existe certo ou errado. Existem decisões que todos os dias nós empresários temos que tomar. E respeitar os ônus e os bônus. Quando vinha a dor, quando vinha a saudade, quando vinha o medo, quando vinham as cobranças das pessoas, que nós temos muitos stakeholders, nós temos muitas pessoas que opinam em nossa vida. Quando vinha um monte de Vanilton, isso não vai dar certo não. Vanilton, mas tu já tem tanto. Você respirar e dizer, próximo passo. Próximo passo. Depois de 30 dias, consegui triplicar as metas que eu tinha lançado. Aí eu volto para casa, com meus filhos com estrutura, todos felizes, e os que criticaram sempre dizendo o quê? Cara, eu sabia que tu ia conseguir, porque sempre é assim. É impressionante. Eu acho que a nossa sociedade, né, ela nos vê de uma forma muito
é muito rápida, né? É muito instantâneo. Está muito fácil o que você está fazendo. Sempre. Como você consegue fazer isso com tanta facilidade? Mas, na verdade, por trás disso existe algo que a gente abre mão. Você abriu mão de um valor, né, que não dá para se mensurar. Ficar distante da família, ficar distante dos filhos. Isso é muito doloso, mas é o caminho. E você deu uma olhada para esse cara aqui. O Abílio fala justamente os pilares ali, eu estava vendo isso. E ele falou um case falando de filhos. O Abílio esteve, acho que na França, ele e a esposa, foi a única viagem que ele fez aos 70 e poucos anos, com os filhos, sem segurança. E ele falou, eu nunca imaginei, né, que na minha vida, aos 70 anos, eu iria passar por tamanha dificuldade, que aí todo mundo ficou olhando, buscando o resultado desse questionamento que ele fez, que foi quando a esposa falou, eu vou tomar banho, você troca as crianças para mim? Olha isso. E aí, ou seja, ele falou, cara, que mensagem, empresário, que é um movimento parte do PIB de um país, gero milhões de emprego, e eu me senti perdido, como é que eu vou trocar os meus filhos? E eu falei isso para os meus filhos de 50 anos, ele falou, papai, o senhor nunca trocou a nossa fralda. Ele falou, não, é porque na sua época eu estava abrindo mão de algumas coisas na minha vida para alcançar outros objetivos. Né? Não, e um ponto importante é que a gente abre mão de maneira temporária. Né? A família, ela nunca deixa de ser a prioridade. Né? A família nunca deixa de ser a prioridade. A família, ela é o nosso foco, nossa prioridade máxima. Agora, é por eles que às vezes nós temos que abdicar. E é uma forma da gente agir, né, dentro do nosso dia a dia, é parte do sacrifício. É isso, faz parte. Querido, eu sei que a sua agenda está uma correria. Não, mas é um prazer. Maravilhosa, né? Não é uma correria danada, é uma correria maravilhosa. Eu quero que você deixe uma mensagem, aquela câmera é toda sua. Deixe a sua mensagem aos seus empreendedores que estão chegando. Sim. E o quanto é importante também abrir mão, né, das boas oportunidades para buscar outras. E as outras nunca vão parar, né? Perfeito. A câmera é toda sua, querido. Perfeito. Ó, a mensagem que eu deixo para vocês é: não acredite em sucesso fácil. Todas as pessoas que constroem o seu sucesso, primeiro que isso é relativo, eles constroem pilar a pilar, step by step, tijolo a tijolo. Então a mensagem que eu deixo é: escutem empresários que verdadeiramente já construíram, porque infelizmente o mundo ele está repleto de charlatões e pessoas que nunca construíram nada e querem te ensinar a construir prometendo milagre. Não existe milagre, existe transformação, existe processo. Essa é a minha mensagem. Isso é importante. Sozinho, de novo, né? Sozinho a gente não chega a lugar algum. Jamais. Quando nós temos dentro do ecossistema as pessoas que podem até te blindar, mas na verdade essas pessoas também têm que ter o mesmo propósito e visão de mundo que assemelhe com o que você quer na sua vida. E todos que vêm aqui no nosso podcast, óbvio, você já de casa, você já sabe. Sim. Então a gente tem um mimo. Que maravilha! Né, para você levar a degustar durante o dia. Já vi que hoje, super especial, a turma, como com certeza eu vou postar isso aqui também, né? Estou com meu social media ali. Isso é importante. Gente, Cajuna São Geraldo. Galera de São Paulo tem que conhecer isso aqui. Não, eu levo o pessoal, uma briga, né? Delícia. Um docinho aí que vai aguçar o dia a dia. Tá cheio de coisinha aqui, daqui a pouco eu olho com calma. Não, muito obrigado, meu irmão. Imagina, querido. Mas, enfim, agradeço demais obrigado. A sua estada. E aqui tê-lo aqui conosco é um prazer. Prazer é todo meu. Fico muito feliz. Bem, meus amigos, estamos chegando ao fim de mais um podcast. O seu cast vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Então, transfira este conhecimento adquirido nesse bate-papo
e muitos que estão aqui conosco, transfira para o seu semelhante. Some. Faça com que esse ecossistema seja saudável de pessoas, talvez não com o seu mesmo propósito, mas com a sua visão de mundo, que se lá no finalzinho se convergerem, o resultado já é positivo. Perfeito. Então, muitíssimo obrigado a todos e até o próximo episódio.